A 13ª rodada do Brasileirão terminou e, meu irmão, nada mudou na ponta. Botafogo venceu mais uma. E quais são os times que podem ameaçar o Botafogo? Vamos ver isso aqui nesse vídeo. E no Z4 a gente também teve reação de uns e desespero de outros. Vasco continua afundado. Vamos ver como é que foi a 13ª rodada do Brasileirão e como é que tá a situação do seu time. Então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol, exatamente igual a você que está aqui me assistindo. E se você está me conhecendo agora, é normal, o canal é novo aqui no YouTube, tem só 3 meses, mas a gente está batendo recorde atrás de recorde, já somos mais de 6 mil inscritos e você é mais do que bem-vindo. Então se inscreve aqui no canal para reforçar o nosso time e, cara, não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo aí, hein? Valeu? Esse é mais um Prisma da rodada aqui no Brasileirão, no torcedorismo. Essa é a minha análise que eu faço toda rodada, já é um quadro fixo aqui no canal. Eu analiso o momento de todos os 20 clubes da Série A do Brasileirão. Essa é a tabela de cores e de aproveitamentos que eu uso para classificar a fase de cada time. 70% ou mais é aproveitamento de campeão nos últimos 5 jogos. O recorte é sempre esses últimos 5 jogos. Seria bom não enfrentar esse time que está com essa campanha de campeão aí recente. Entre 60% e 69% é o time que está com bola verde e com aproveitamento de briga por G4. Entre 50% e 59% é aquela galera de meio de tabela que pode beliscar ali uma pré-Libertadores. E 40% e 49% é aquela galera que, meu irmão, tem que abrir o olho, que já vai cair de rendimento, vai cair na tabela. Abre o olho, bola roxa. E quem tá com rendimento abaixo dos 40% já tinha que ter aberto o olho já, ó. Há muito tempo é a galera que nos últimos 5 jogos tá com aproveitamento de rebaixado. No final eu vou botar a tabela aí e você vai ver quem foi o campeão do Prisma na rodada 15 aqui no Torcedorismo. Eu começo sempre por ordem alfabética, então é o América Mineiro. O América que tinha feito um bom jogo já na última rodada contra o Grêmio. Teve um jogador expulso, acabou tomando a virada e dessa vez conseguiu buscar um empate no clássico contra o Galo depois de sair perdendo por 2-0. O América ainda está com bola vermelha aqui no Prisma, está na zona de rebaixamento, 33% de aproveitamento recente, é o vice-lanterna da competição. O Atlético Paranaense também foi buscar um empate, um placar adverso contra o Palmeiras. O Palmeiras saiu vencendo por 2-0, mas o Furacão conseguiu correr atrás e empatar o jogo. O Atlético é um dos times nesse país aqui com mais viradas no Brasil. Está com aproveitamento recente de 53% e fica com a bola azul aqui no Prisma. O Atlético Mineiro deu esse mole aí que eu comentei contra o América, saiu na frente com gols de Zaratio e Hulk ainda no primeiro tempo, mas levou 2 gols no segundo tempo. Não conseguiu segurar o placar, caiu muito de produção, a intensidade do time diminuiu muito. O Galo não vive um bom momento nessa temporada, o Filipão ainda tá tomando pé ali do elenco, tá conhecendo a rapaziada, mas precisa usar esse mês antes das oitavas da Libertadores para se acertar, porque o Galo no Brasileiro tem 40% de aproveitamento recente, já tá no fundo da bola roxa ali, mais um pouquinho ele entra na bola vermelha, tá? O Bahia tá dando mole atrás de mole também. Primeiro foi contra o Fluminense no Maracanã, saiu ganhando, tomou a virada com 1 a mais. E agora contra o Grêmio, tava empatando o jogo na Fonte Nova e tomou gol aos 50 minutos do segundo tempo. Tá com uma campanha preocupante também. 40% de aproveitamento no Prisma, e se não melhorar, na próxima rodada já pode entrar na zona de rebaixamento, e o Bahia não tem time para disputar rebaixamento nesse ano, né? Tem que melhorar. Comenta aí, você torcedor do Bahia, o que tá dando de errado nesse time? É o treinador ou são os jogadores? Comenta aí. E galera, o que eu posso falar sobre Botafogo, meus amigos? Quem é que pode alcançar o glorioso? Quem vai conseguir essa missão quase impossível? Já eu falo dos candidatos, mas o Botafogo jogou muita bola outra vez contra o Vasco, fez o suficiente para ganhar por 2-0. O Vasco quase não teve chances ali no jogo, exceto por aquele gol que o Alex Teixeira perdeu, né? Que o Adrielson deu muito mole ali na saída de bola, entregou uma bola para o Alex Teixeira, mas o goleirão PR defendeu, salvou esse empate, né? O Vasco empataria naquele momento, podia dificultar essa partida, mas fora isso foi uma vitória sem sustos, poderia até ser de mais 3-4, o Botafogo criou muitas chances, perdeu muitos gols, e eu preciso destacar aqui nesse vídeo Tiquinho Soares. Cara, eu sou tricolor, mas já sou fã do Tiquinho Soares, ele tá jogando muita bola, para mim é o melhor centroavante brasileiro nesse momento, seja no Brasil
ou no mundo, o Tiquinho já merece vestir a camisa da seleção brasileira. Alô, Fernando Diniz, convoque Tiquinho Soares, ele é muito artilheiro, ele só joga de primeira. Reparem no Tiquinho Soares jogando futebol, é só toque de primeira, ele faz o time jogar muito. O Botafogo, meu irmão, como estão dizendo por aí, segue o vice-líder, porque o Botafogo já tem 7 pontos de vantagem para o segundo colocado. E aqui no Prisma, tá com bola dourada, 80% de aproveitamento nos últimos 5 jogos, foram 4 vitórias em 5 partidas, tá? O Bragantino, desde que voltou da data FIFA, não para de empilhar vitórias e boas atuações, engatou a 3ª vitória seguida, entrou no G5, um dos melhores times nesse momento do Brasileirão, venceu o Corinthians lá em Itaquera, sempre um jogo muito difícil. Aqui no Prisma está com 67% de aproveitamento e é um forte candidato a entrar no G4 nas próximas rodadas. O Corinthians, que foi adversário do Bragantino nessa última rodada, perdeu outra. A torcida tem feito protestos atrás de protestos, alguns protestos até que foram bastante longe do normal, né? Como essa agressão ao Luan, isso não pode acontecer de jeito nenhum. E o Luxemburgo não consegue fazer o time jogar, a realidade é essa, e a realidade do Corinthians hoje é fugir do Z4. Aqui no Prisma o Corinthians está com 27% de aproveitamento recente e já está com campanha de time rebaixado nos últimos jogos. O Curitiba, o Coxa, finalmente, meu irmão, finalmente conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro e foi jogando até bem, jogou bem o Coxa contra o Goiás, fora de casa. Eu vendo esse jogo aí, fala aí se você é das apostas também, porque eu vendo esse jogo, fiz uma fezinha no Curitiba, achei que o Curitiba estava jogando melhor, realmente ganhou, venceu por 2-1, primeira vitória depois de 13 jogos, ainda está lá na lanterna da competição, mas a boa atuação pode dar uma esperança para a torcida coxa branca, e aqui no Prisma o Coxa ainda tem bola vermelha, né, porque os últimos jogos foram desastrosos, 27% de aproveitamento para o Curitiba. O Cruzeiro foi a Porto Alegre, conseguiu voltar com um empatezinho, levou um ponto na bagagem, jogo contra o Inter dificílimo, e no Prisma está com 33% de aproveitamento na bola vermelha. O Cruzeiro precisa voltar à boa fase do início do campeonato. O Cuiabá, esse sim, está jogando muito bem, futebol consistente nas últimas rodadas, aplicou um 3-0 sonoro no Santos, tem subido de produção tanto na tabela quanto dentro de campo, conseguiu se afastar do Z4 nessa rodada, está com aproveitamento recente de 47%, tá na bola roxa, mas é um que tá subindo, né? Saiu da vermelha, foi pra roxa, tá quase na azul, vamos ver se o Cuiabá pode fazer coisas maiores nesse campeonato. O Flamengo, esse sim, venceu mais uma, é a 4ª vitória do Flamengo em 5 jogos, é o primeiro time aqui, na minha opinião, que pode ameaçar o reinado do Botafogo, né? Porque o Flamengo tá se reforçando muito bem nessa tabela, tá jogando bem também a maioria das partidas, né? Porque o Flamengo às vezes sofre um apagão, então o Flamengo tá 8 pontos atrás do Botafogo, né? Isso é muito. Se o Botafogo mantiver a consistência, ninguém vai alcançar, mas o Flamengo é um forte candidato a conseguir. Tá na perseguição, tem feito bons jogos consistentes. O Flamengo tá com bola dourada, 80% de aproveitamento nos últimos 5 jogos, o mesmo aproveitamento do líder. O meu Fluminense tá de brincadeira. Você tricolor deve estar tão desesperado quanto eu. Todos vocês sabem que meu time é de coração Fluminense e eu fiquei boladaço com esse jogo do São Paulo nessa rodada, cara. Fazia tempo que eu não vi meu time ser tão ineficiente, inofensivo num jogo. O Fluminense foi ao Morumbi, não saiu de dentro da sua própria área. A verdade é essa, se você pegar o mapa de calor desse jogo do Fluminense, cara, o Fluminense ficou só dentro da própria grande área. O Fábio tocou mais de 40 vezes na bola. Surreal o momento atual do Fluminense. Ainda levaram um técnico para a seleção, né? Vai saber. Tem jogado mal demais o Fluminense aqui no Prisma, ainda tá com bola azul, né? Fez uma gordurinha, tá dentro do G6 na tabela, mas se continuar assim, a gordura acabou, o Fluminense vai despencar. O Fortaleza perdeu do Flamengo jogando no Maracanã, jogou um bom futebol ali, em determinado momento jogou de igual para igual com o Flamengo, mas não aguentou a pressão, segue na bola roxa e o tricolor de aço ainda não encaixou o seu melhor futebol nesse campeonato, exceto na partida contra o Fluminense, né, que tem que ser contra o Fluminense, né? Fortaleza jogou muito aquele jogo, né? Ainda tinha o Moisés, mas agora sem o Moisés, ainda não, o Marinho ainda não fez ali a boa que o Moisés fazia. O Goiás, algumas rodadas atrás, ganhou um confronto direto contra o Vasco, que eu falei aqui que foi muito importante, mas agora perdeu um outro jogo muito importante, né? Um outro confronto direto e foi em casa, perdeu do Curitiba. Curitiba que não tinha vencido ninguém, como eu falei. O Esmeraldino tá na bola vermelha, 27% de aproveitamento e começa a olhar para baixo ali com preocupação. O Grêmio é o outro time que quer desafiar o reinado do Botafogo e esse é o que tem a melhor posição nesse momento para desafiar o Botafogo, tá? Venceu o Bahia com gols 50 minutos do segundo tempo, é o vice-líder e agora tem esse confronto direto na próxima rodada, jogando dentro de casa contra o Botafogo. Pode diminuir a vantagem do Botafogo de 7 para 4 e aqui no Prisma
O Grêmio também tem 80% de aproveitamento recente, assim como Flamengo e Botafogo, e segue na bola dourada. O Inter deu um mole danado nessa rodada, esbarrou na boa partida defensiva que o Cruzeiro fez, perdeu gols, ficou no 0-0, oportunidade de disparar ali na tabela, chegar mais próximo do G4, né? Jogando no Beira-Rio, o Inter não conseguiu vencer, mas já tem 10 jogos de invencibilidade ao longo da temporada. Desde que o Inter perdeu o Grenal, não perdeu para mais ninguém, parece que deu jeito ali, deu o baque de perder o Grenal, fez algo de bom pro Inter, né? E aqui no Prisma também tem bola dourada, mas tá com 73% de aproveitamento recente. Cara, o Palmeiras, gente, o Palmeiras era um dos principais candidatos ao título ao início desse brasileiro. Eu duvido que algum de vocês não dissesse que o Palmeiras era o principal candidato ao título, mas vem decepcionando muito pelo fato que eu falei a minha análise para vocês no último vídeo, de que o Palmeiras tem feito jogos diferentes fora de casa. Eu não vou falar ruins, mas ele tem jogado de forma diferente fora de casa do que ele tem jogado dentro de casa. Não tem ido tão bem, deixou escapar uma vitória que estava quase na mão ali contra o Furacão, estava vencendo por 2-0, levou um empate, reclamou muito por uma expulsão ali do Zé Ivaldo, se eu não me engano, deu uma cotovelada ali no Endrick. Para mim aquilo ali era uma expulsão claríssima, mas o Endrick também perdeu o pênalti, então a culpa não é só do árbitro. O Palmeiras deu mole nessa partida, tá com 47% de aproveitamento recente e já tá na bola roxa, tá? Abre o olho aí, Palmeiras, senão vai sair do G4. O Santos, assim como o Corinthians, precisa aceitar que o seu campeonato no momento é fugir do Z4. Perdeu por 3-0 pro Cuiabá, péssima partida do Santos, nada dá certo pro Peixe, tem apenas 13% de aproveitamento recente, é o pior time do Campeonato Brasileiro nos últimos 5 jogos, tá na pior fase e o fantasma da Série B chega cada jogo mais próximo do Santos. Santos que nunca caiu, meu irmão, vai ser duro se o Santos cair esse ano. O São Paulo, a verdade é que não fez um bom jogo no geral contra o Fluminense. O primeiro tempo foi o pior primeiro tempo que eu vi nesse Campeonato Brasileiro de todos os jogos que eu assisti. Os dois times jogaram muito mal, o São Paulo não conseguia fazer nada. Mas no segundo tempo o Dorival acertou um pouquinho ali o time, o São Paulo começou a acertar mais nos passes, botou o Wellington Rato no jogo, que também parecia o Pelé em campo, jogou muito bem. Não criou muitas chances o São Paulo de gol, né? O Fábio não fez tantas boas defesas ali, não foi muito ameaçado, mas o São Paulo foi o rei da partida, ficou com a bola no pé o tempo todo e foi premiado com o gol do Luciano no final da partida. Vitória merecida, o São Paulo foi o time que mais buscou os 3 pontos, mas ainda tem bola roxa, foram 2 vitórias e 3 derrotas nos últimos 5 jogos, está com 40% de aproveitamento. E o Vasco, galera, o Vasco parecia que ia melhorar depois que venceu o Cuiabá, mas fez outro jogo ruim contra o Botafogo, né? Não criou muitas oportunidades. O Vasco está cometendo o mesmo erro de anos passados em que foi rebaixado, tá sem treinador, trocando muito de treinador. Na verdade é a primeira vez que trocou, né? Mas já começou o troca-troca, né? Precisa encontrar logo um técnico bom que faça o Vasco subir nesse brasileiro, porque o brasileiro, para quem é grande, time grande, que fica muito tempo na zona de rebaixamento, tá afundado para sair depois, meu irmão. A crise tá instaurada, é muito difícil. Vasco segue na bola vermelha, 20% de aproveitamento aqui no Prisma e não tá conseguindo ver a luz no fim do túnel ainda, né? Vamos ver quem vem para treinar o Vasco. Essa é a tabela final do nosso Prisma na Série A. Rodada 13, tivemos 3 times com 80% de aproveitamento, então vocês sabem que o desempate aqui é no saldo de gols dos últimos 5 jogos, tá? Então eu pego sempre o recorte dos últimos 5 jogos. O saldo de gols nos últimos 5 jogos do Flamengo foi 5, do Botafogo foi 5 e do Grêmio também foi 5. Tivemos um empate triplo. Então eu parti para os gols marcados nos últimos 5 jogos, tá? O Flamengo e o Grêmio, cada um fez 12 gols, pelo amor de Deus, eles querem ficar empatados, né? Aliás, 12 gols em 5 jogos é brabo, né? O Botafogo fez 6, metade desses dois. Então o Grêmio e o Flamengo vão dividir o título do Prisma na rodada 13, são os dois campeões dessa rodada. Negativamente eu preciso destacar o Corinthians, que não tá com nenhum aspecto alinhado dentro do clube, meu irmão. O futebol não tá bom, o técnico não tá bem, a torcida tá vacilando, a diretoria vacilando mais ainda. E eu destaco negativamente também o Santos, que está numa crise que pode levar o Peixe ao primeiro rebaixamento da sua história, tá? Como você já sabe, quem fica até o final aqui do vídeo, comenta aqui embaixo quem é que vai ser o campeão e quem é que vai ser rebaixado nesse ano. Eu quero ver a ideia de vocês. O Campeonato Brasileiro segue sendo disputado em muito alto nível nesse ano e eu vou continuar passando todas as estatísticas, análises e informações para vocês sobre o Brasileirão. Então se inscreve aqui no canal e se inscreve no Torcedorismo, aperta o like aí nesse vídeo se você curtiu o conteúdo. Muito obrigado por ficar até o final aqui comigo, até o próximo, tamo junto, valeu e falou!